Deus. Glórias a Deus. E eu estava pensando, nós vamos batizar 15 grows que já foram no acampamento com essa decisão. Mas eu queria que você, grow, e aqueles que não são grow, a turma do Start que está chegando aí, que vem antes do grow, a turma de 9 a 12 anos, mas sobretudo os pais, mães, avós, adultos, jovens que já passaram dessa fase da adolescência, de tantas lutas, tantas decisões. Eu quero ler um texto da palavra de Deus antes de distribuir a ceia para vocês e batizarmos aqueles que tomaram a decisão. Eu quero que você pense nesse texto. E eu estava na palavra de Deus procurando um texto que tivesse a ver com esses 3 momentos: momento da ceia, momento do retorno do grow, investimento da igreja na nova geração, e o nosso objetivo maior, que são almas e almas para Jesus, almas consagradas no altar. Atos capítulo 20, a partir do versículo 7. Atos capítulo 20, a partir do versículo 7. Um texto que fala sobre tudo isso. E eu queria convidar vocês a lerem comigo a partir do verso 7. Atos capítulo 20, verso 7. Diz assim: no primeiro, estando nós reunidos, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Bom, dá uma paradinha aqui. No primeiro dia da semana, domingo, depois da vinda de Jesus, a igreja passou a reunir no domingo. Domingo tem a ver com o primeiro dia da semana, sábado é o último. Mas como em Cristo a prioridade em todas as áreas é exigida, também na agenda semanal, o primeiro dia da semana é consagrado a Ele, domingo. Isso aparece no Novo Testamento. Jesus ressuscita no domingo, o Pentecoste acontece no domingo. Os grandes acontecimentos da história de Jesus são no domingo, e da igreja primitiva também. Aqui no texto, Lucas está escrevendo o livro de Atos. Doutor Lucas escreve no livro de Atos que no primeiro dia da semana, no domingo, a igreja estava reunidos, porque não há apoio na Bíblia para cristianismo autônomo. Inclusive, nós fizemos até agora, foi anunciado aqui no News, lição da escola bíblica em podcast, mas isso não anula presença na escola dominical não, hein? Peguei alguém? Peguei não, né? É só um reforço, podcast, mas a presença é importante, porque um aquece o outro. Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, era um dia de Santa Ceia. Paulo, que devia seguir de viagem, Paulo, apóstolo, devia seguir viagem, implantador de igrejas, estava ajudando na edificação, e sempre ele passava pelas igrejas que ele implantava, ou outros implantaram, e ele passou por lá, mas ele devia seguir viagem no dia imediato, então ele prolongou o discurso. Tinha muita coisa para falar sobre Jesus, e ele já era quase meia-noite. Pode ficar tranquilo que eu vou acabar antes da meia-noite. Mas o texto diz assim, que ele ficou até meia-noite e havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Não eram lâmpadas igual a nossa, eram tochas, fumaça. Então o lugar, quanto mais tempo, mais fumaça tinha, né? Talvez essa fumaça até causasse uma intoxicação, alguma coisa assim, mas o povo estava lá.
Não havia esse conforto todo. Verso seguinte, agora vamos ler comigo. Um jovem, repitam comigo, um jovem chamado Eutico estava o quê? Sentado numa janela. Um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela. Uma das prioridades da missão, nós temos 3 prioridades desde que a missão foi formada, e uma delas é a juventude, a nova geração, adolescentes, crianças e jovens. Amamos os mais velhos, temos espaço para todos, e sabemos que Deus ama todos do mesmo jeito. Mas há um vigor na juventude, há uma empolgação, talentos, a hora é essa de fazer revolução. A Bíblia diz que depois chega um tempo que nós ficamos cansados, não temos mais esse fogo todo, não temos mais essa disponibilidade melhor. O fogo nós temos, mas o corpo não acompanha. Então é agora, Grow, a hora é agora de se envolver com Jesus e marcar território. A hora é agora de proclamar o nome dele, de fazer presença com testemunho digno, de usar o que você sabe muito mais de tecnologia do que os que têm 50, 60, 70 anos. Não estou generalizando, mas vocês sabem muito mais coisas do que nós. Então a hora é agora. Só que esse jovem chamado Eutico, e é só aqui que aparece o nome dele, ele estava sentado na janela da igreja, do local onde estavam reunidos. Por que estava sentado? A Bíblia não diz. Mas eu fico pensando, cadê a família desse rapaz? Para arrumar um lugar para ele especial, preferencial, para sentar junto com eles. Cadê a família desse rapaz? Eu fico perguntando por que esse rapaz sentou na janela. Geralmente quando uma pessoa fica muito assim, mais para dentro do que para fora, né, é porque não está interessada mesmo. E ele estava mais para fora do que para dentro, porque quando ele cai, diz assim, adormecendo profundamente, pelo prolongado discurso de Paulo, né? E esse texto, né, Ilma, é um consolo para nós pregadores, porque quando alguém dorme, quando a gente prega, eu não tenho peso nenhum, trauma nenhum, porque dormiram até com Paulo pregando. Então eu vou para casa em paz. Se alguém, é só não roncar, porque se roncar eu peço para acordar. Porque tem gente que dorme e ainda cai assim para o ombro, para cá, para lá, baba. Então aí eu tenho que parar e pedir para acordar. Mas diz que ele dormiu profundamente durante a mensagem de Paulo. E caiu de uma altura maior do que essa, 3 andares, em torno de 10 metros de altura, ou 8, 10 metros ou mais, mas ele caiu da janela do 3º andar, vencido pelo sono, e foi levantado morto. Esse texto me faz lembrar de uma multidão de jovens que não estão perdidos lá fora, numa boca de fumo, que não estão perdidos lá fora, num manifesto ateísta, não. Esse Eutico estava dentro da igreja. Mas só que não havia uma preocupação com alguém em ajudá-lo a sentar, a prestar atenção, a aprender. Não havia interesse dele, mas não havia também ninguém que pudesse tentar ajudá-lo, convencê-lo. Pelo que o texto diz, ele sentou na janela. Mas não há referência, por que a família não sentou com ele? Por que a igreja não abriu um espaço para ele? Por que não procuraram despertar o interesse dele? A verdade é que ele estava na igreja, parecendo por obrigação. Tanto é que ele dormiu. E ele caiu do 3º andar para o lado de fora. Parecia que o corpo dele estava mais para fora do que para dentro, porque ele caiu para fora. Se ele tivesse dentro, interessado, ele estava olhando e tal, mas ele estava mais para fora, talvez olhando as garotinhas passando lá na rua, né? Talvez dando tchau para alguém. E aí, quanto ficou o jogo hoje? O Flamengo ganhou, tal.
Não, você não precisa falar não. E ele caiu do terceiro andar. Lucas era doutor, e ele deu o diagnóstico: o rapaz está morto, morto. E aí, queridos, é o nosso sonho como igreja. Eu quero pedir ao Grow que nos ajude a fazer isso, porque se não fizerem com você, se não fazem com você, não repitam a atitude, mas nos ajude a fazer com todos, sejam adultos, sejam crianças, seja nova geração. Diz o texto o seguinte, que um jovem caiu e foi tido como morto. Verso 10, vamos ler juntos? Para terminar, diz assim: descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida está nele. Eu quero te dizer que Paulo parou tudo o que estava fazendo. Ele quebrou o protocolo, quebrou o programa, quebrou a liturgia, porque a vida daquele jovem se tornou prioridade para ele. A vida de um jovem que foi tido como morto. E Paulo desceu, não nomeou ninguém, porque transferir responsabilidade muitas vezes nos leva ao erro de que não aconteça de fato o que deve acontecer. Se Deus está me incomodando com alguma coisa, isso quer dizer que Ele está me chamando para fazer algo, e não para criticar ou comentar algo. Todas as vezes que você vê uma coisa que te incomoda, você diz: isso não podia ser assim. Eu quero te dizer que, via de regra, é um chamado de Deus para você fazer, para você servir naquela área. Cheguei no estacionamento, não consegui estacionar bem, tal. Deus está te chamando para trabalhar no estacionamento. Amém? Amém foi fraco, hein? Chegou no departamento infantil e viu que alguma coisa precisava ser mudada no departamento infantil. Você tem uma ideia fantástica, não critique. Entenda que isso é um chamado para você servir no departamento infantil. Alguma coisa que não aconteça com o Grow, procura a equipe de trabalho e diga: olha, eu quero servir porque eu vi que ficou faltando alguma coisa no acampamento. Devia ter mais filé mignon, devia ter mais picanha, devia ter mais, se a semana inteira. Venha trabalhar com eles. É um chamado de Deus. Paulo não nomeou ninguém, ele foi, mesmo sendo apóstolo. Paulo prioriza vidas, e ele desce os 3 andares sem elevador, e quando ele chega lá embaixo, ele ainda desce mais ainda, porque ele se inclina sobre o rapaz. O versículo diz assim: inclinou-se sobre ele. Ele ainda vai em cima do rapaz, um ato de humildade. Ele abraça o rapaz. Abraçar um morto. Lucas falou: ei, ele já morreu. Paulo abraça. Isso para os judeus era um crime, era pecado, porque abraçar um morto era proibido. Não sabia por que o cara morreu. Pode ter sido de uma doença contagiosa, pode ser um problema. Olha com quem Paulo está abraçado: com Tomé, com Pedro, com João? Não, com um cara que chamava Eutico, que só aparece aqui na Bíblia. E Paulo está lá abraçado com esse Eutico, mas um abraço tão quente, tão forte, tão apaixonado e, sobretudo, tão ungido. Paulo abraça aquele cara, não porque era um programa da igreja. Agora, por favor, vira para alguém do seu lado e dá um abraço. Não, eu não gosto muito disso. Essas coisas forçadas assim, não vejo muita graça. Vira para o irmão do seu lado e diz: eu te amo. Essa não é uma coisa nenhuma, às vezes ama mesmo e vai aproveitar a hora para poder se declarar. Mas Paulo abraçou, e
profetizou esperança. Nós estamos no mês do lar. No mês do lar. Lembramos de filhos perdidos, filhas, pais perdidos. E é um tempo muito propício, desafiador, para desenvolvermos a terapia do abraço. Abraçar. Diz que Paulo abraçou e disse palavras abençoadoras, não de condenação. Seu vagabundo, seu relaxado, quem mandou você sentar na janela? Mas ele abraça e ele diz: não vos perturbeis, porque esse garoto, essa menina, esse rapaz, essa moça, vocês ainda ouvirão falar dele na história. A vida está nele. Paulo profetiza bênção. Paulo profetiza esperança. Paulo ministra a vida na história daquele rapaz. E depois o verso 11 conclui. O verso 11 diz assim: subindo de novo. Agora o rapaz sobe com ele e volta a participar do culto, que durou até o dia amanhecer. O culto já estava na meia-noite, mas o culto durou até o dia amanhecer, e o Eutico, que tinha dormido, agora estava ali participando até o dia amanhecer. E versículo 12 diz assim: quando terminam, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Isso quer dizer, o rapaz participou até o dia amanhecer, e a turma vibrando, mas o acompanhou. Mês da família, mês de descer um pouco dos nossos pedestais, do andar que nós estamos, e talvez abraçarmos aqueles que caíram. Você está entendendo? Estamos aqui com o Grow, uma nova geração, e que Deus abençoe para que vocês não sentem na janela, e que nunca na história da missão, enquanto Cristo não voltar, mude essa prioridade da igreja, que vocês sempre tenham aqui um melhor espaço, maior investimento, que vocês tenham prazer de estar no meio da congregação, que vocês saibam que são amados, queridos. E se tiverem problema, conta com a gente, porque nós lutaremos as causas de vocês, como família. Eu quero dizer para vocês do Grow, para a moçada e para os demais adolescentes que caminham conosco, que além da família que vocês têm de sangue, a igreja também é a sua família. Pode contar com a gente. Nós estamos fazendo tudo isso e queremos fazer mais para deixar para vocês. Nós estamos de passagem, é uma corrida de bastão, e daqui a pouco eu estou deixando o bastão para um outro, e para um outro. Você vai receber o bastão para continuar, no nome de Jesus, a socorrer os eúticos que caíram do terceiro andar e que foram tidos como mortos. É mês da família, é mês do abraço, é final do acampamento do Grow, é tempo de lembrar que, sobretudo, a nova geração precisa de um abraço, precisa de um amparo. Críticas, condenação, isso não resolve o problema de ninguém, querido. Ajudar e investir, sim. Que nós possamos juntar nossas forças para fazermos isso juntos. Vamos celebrar a ceia? Aí Paulo diz o seguinte, em 1 Coríntios 11, 1: sede meus imitadores, o que eu fiz vocês façam com os outros, porque eu estou imitando a Cristo. Paulo disse o seguinte: sabe por que eu desci, abracei o cara e profetizei vida? Porque foi assim que Cristo fez. Ele desceu do trono da glória. 1 Coríntios 11, 1, ele fala: sede meus imitadores, porque eu estou fazendo o que Cristo faria.
Cristo desce do trono da glória, no alto, e nós não caímos do terceiro andar, nós caímos do 100º, arrebentamos, morremos nos nossos delitos e pecados. Mas Jesus desce, e quando Ele morre na cruz de braços abertos, e nós vamos lembrar da sua morte agora, Ele morre de braços abertos. Ele podia ter morrido amarrado de outro jeito, queimado, Ele podia ter morrido enterrado vivo, mas para mim é um grande significado na mensagem da cruz. Os braços abertos, como quem está querendo dizer: eu quero te dar um abraço. Eu quero te dar um abraço. Você diz: mas eu não mereço. O senhor não sabe quem eu sou? E quem era Eutico para ganhar um abraço de Paulo? O nome Eutico, os nomes, tanto no Velho como no Novo Testamento, têm um significado. E Eutico, no grego, quer dizer sortudo. Olha só aparece aqui, em Atos capítulo 20. Eutico quer dizer aquele que ganhou algo para além do inesperado, aquele que ganhou a sorte grande, que teve a sorte grande, uma pessoa sortuda. E realmente, nesse mundo tão egoísta, nesse mundo tão capitalista, consumista, tão cheio de vaidades, você encontrar alguém que é capaz de parar tudo para descer até onde você caiu e te abraçar e te dizer: eu não te condeno, pelo contrário, eu vim para te levar para cima de novo. Você foi criado para as alturas, então vamos subir de novo. E Paulo subiu com ele de novo, e Jesus veio para subir conosco de novo. Jesus desceu da glória, morre na cruz, para tudo, para nos levar de novo, para morarmos na glória dos céus. Grow, aproveita essa chance, aproveita esse abraço. Não diga não rejeite essa chance. Nós não tivemos, né, Sami? Júnior, Fausto, você teve essa chance quando você era adolescente? Se nós tivéssemos tido essa chance, eu não estou reclamando, cobrando, nem nada não, querido. Mas eu gosto de repetir isso para que vocês saibam. Nós demos muitas cabeçadas na vida. Nós perdemos muito tempo com idiotices, futilidades, porque nós não tivemos uma igreja que abrisse as portas, investisse com alegria, com qualidade, com respeito para conosco. Até porque nós não contribuíamos, né? Quem contribuía tinha mais espaço, quem não contribuía... Eu quero dizer que aqui entre nós, vocês são pedras preciosas, vocês são especiais, e essa igreja Deus colocou aqui nesse lugar, e Deus deu vitórias em tantas batalhas, Deus fez com que ela funcionasse. Não foi por causa de pastor, não foi por causa de banda, não foi por causa do local, que é um local tão lindo. Deus colocou esse projeto aqui por sua causa, Grow, para que você descobrisse vida, e vida em abundância, vida que vale a pena ser vivida. Eu quero dizer que Deus ama vocês como ninguém, mas que a igreja também ama vocês demais. Pai, mãe, responsáveis, avós podem amar também, devem amar muito vocês. Mas eu quero dizer que, se vocês não sabem, tem um outro grupo que ama vocês demais, que é a igreja. Nós amamos vocês. Cada um vai receber um pedaço de